Uma palavra com algumas variantes de tradução. Na Ave Maria, o Senhor nos fala da seguinte forma: continuarei a espalhar a minha doutrina como uma profecia, e deixá-la-ei aos que buscam a sabedoria. Não abandonarei os seus descendentes até o século santo. Não abandonarei os seus descendentes até o século santo. Essa palavra, seja na Bíblia da Ave Maria ou na tradução da CNBB, é o tema do nosso encontro e constitui uma promessa de Deus. É uma promessa, inclusive, que está no futuro. Derramarei meu ensinamento, transmitirei a minha doutrina para as gerações futuras. Isso gera em nós, naturalmente, quando a palavra de Deus é proclamada, uma feliz expectativa. Deus está na iminência de fazer alguma coisa, e isso gera no meu coração uma alegria, uma felicidade. Deus está a ponto de fazer alguma coisa pelo estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Isso gera em mim uma felicidade, uma expectativa, uma fé expectante. Derramarei o ensinamento como profecia e transmitirei a minha doutrina às gerações futuras. É uma promessa que está no futuro, mas quando a palavra de Deus também é proclamada, ela já acontece aqui e agora. É o hoje de Deus. Mas, irmãos, essa promessa que está contida lá no Eclesiástico 24, versículo 33, ela não é uma promessa em que Deus vai fazer sozinho, vai cumprir sozinho. Depende de cada um de nós, de mim e de você. Perceba, Deus não precisa de ninguém. Deus pode fazer tudo sozinho, como Ele criou o céu e a terra, faça-se, e tudo se fez. Mas para que Ele derrame a sã doutrina como profecia e a transmita para as gerações futuras, Ele quis contar comigo e com você. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos nesse dia nos sentirmos convocados pelo Senhor a sermos colaboradores arrojados na obra dele. Se ele vai derramar a sã doutrina dele como profecia, ele vai fazer isso através de nós. Se ele vai transmitir a sã doutrina para as gerações futuras, ele o fará através de nós. Nós somos colaboradores na obra do Senhor. Sinta-se um servo, uma serva fundamental na obra do Senhor. Para que essa promessa se cumpra plenamente na renovação carismática da região sul, é necessário que nós assumamos os nossos postos. Lembram-se do que o Senhor falou para a RCC em 2007? Quem aqui lembra? 2006 para 2007. Assumi os vossos postos, ampliai a vossa visão. Para que a promessa, derramarei o ensinamento como profecia e o transmitirei para as gerações futuras, aconteça nos nossos estados, é necessário que nós, pregadores e formadores da renovação carismática católica, assumamos os nossos postos, nos gastemos por Jesus, nos consumamos pela obra, pela missão. Quantas vezes a gente canta assim? Só por ti, Jesus, quero me consumir, como vela que queima no altar. Me consumir de amor, só em ti, Jesus, quero me derramar, como um rio se entrega ao mar, me derramar de amor. A gente canta isso muitas vezes, mas será que a nossa vida missionária, o nosso serviço ao Senhor tem traduzido essa entrega total, esse consumir-se por Jesus? Consumir-se pelo ministério ao qual Ele nos chamou, a formação, a pregação, dar a vida, gastar o melhor do meu tempo, renunciar a tantas coisas que eu gostaria de fazer, além da vida eclesial. É a essa convocação
é essa convocação que o Senhor está fazendo para nós nessa manhã. Essa promessa há de se cumprir, sim ou não? Amém? Nós assumimos essa promessa, mas ela só vai se cumprir plenamente se eu e você assumirmos com a nossa liberdade os nossos postos. Mas Vinícius, eu já tenho feito tanta coisa, meu irmão. Eu já não tenho mais fim de semana. Eu sou um missionário, Vinícius, e você está falando que é preciso eu ainda assumir o meu posto? Irmão, o Senhor está nos chamando a um novo patamar de missionariedade, a um novo comprometimento, a um comprometimento ainda mais amadurecido com Ele, com a sua igreja, com a renovação carismática católica, com o ministério de frente a que Ele te chamou. Seja a pregação, seja a formação. Deus está falando conosco, formadores e pregadores, guardiões da sã doutrina e propagadores dessa sã doutrina. É um mistério, é uma responsabilidade muito grande. Fala para quem está do seu lado aí, você é um guardião e um propagador da sã doutrina da salvação. A palavra nos diz assim: derramarei o ensinamento como profecia. O apóstolo Paulo nos ensina que a profecia tem 3 grandes efeitos. Quais são os 3 grandes efeitos da palavra de profecia? A profecia exorta, a profecia consola e a profecia edifica. O Senhor está dizendo que Ele quer derramar o ensinamento como uma profecia. Portanto, Ele quer derramar o ensinamento sobre o povo para exortar o povo a voltar para o caminho do Senhor. Feliz aquele que anda no meu caminho, será feliz, tudo irá bem. O Senhor então está nos mostrando que Ele quer exortar o povo da renovação carismática do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a andar nas veredas dele, no caminho dele. Segundo o efeito da profecia, a profecia consola. A profecia consola o povo afligido pelo mundo. Nosso povo chega no grupo de oração machucado, rejeitado. A Bea orou sobre isso agora. Rejeição. A palavra que sai de nossa boca precisa ser uma palavra de consolo. Ela exorta sim, puxa a orelha, traz o povo para o caminho, uma exortação no amor, mas é uma palavra também de consolo, de afago, uma palavra que libera amor para pessoas que estão afligidas pelo mundo, pela injustiça do mundo. E o terceiro efeito da profecia, a profecia edifica, levanta, promove o irmão, leva o irmão ao crescimento, para que ele se torne um líder, inclusive melhor do que você, para que ele se torne um coordenador de grupo de oração melhor do que eu e você, para que ele se torne um pregador, um formador melhor do que nós. Edifica, levanta, promove o irmão. Esse é o ensinamento que o Senhor quer derramar, e Ele prometeu na palavra agora. Derramarei o meu ensinamento como profecia. E o segundo trecho desse versículo: e o transmitirei para as gerações futuras. Como é que nossos filhos, nossos netos, bisnetos e tataranetos vão conhecer Jesus Cristo e, mais do que isso, fazer uma experiência pessoal com Ele? A partir de mim e de você. Como é que a população de daqui a 100 anos do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul vai conhecer Jesus Cristo? A partir de quem? De mim e de você. Assim foi com os padres jesuítas que chegaram aqui no ano de 1500 e, portanto, há 513 anos atrás.
se eles não tivessem aberto a boca, assumido os seus postos de forma arrojada, se consumido pela obra, pela missão, para evangelizar e tornar Jesus conhecido no nosso território, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos aqui hoje. Então, quando o Senhor fala, transmitirei o meu ensinamento às gerações futuras, a partir do meu e do seu comprometimento. São Paulo vai dizer na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, prega, exorta, ameaça, anuncia oportuna e inoportunamente. Prega o evangelho, porque no final dos tempos, muitos ajustarão falsos mestres para si, se atirarão a todo tipo de fábula e mentira. Quanto a ti, consagra-te ao teu ministério. O que é ser um consagrado ao ministério? É ter um compromisso maduro, constante, com o chamado de Deus na nossa vida. É ter um coração selado, como o Senhor falou através da Beatriz ainda há pouco. Um coração selado para a alegria e para a tristeza, para a saúde e para a doença. Ah, Senhor, eu sou um servo teu, eu sou um pregador, eu sou um formador, já ministrei não sei quantas turmas da Escola Paulo Apóstolo, já preguei em 500 grupos de oração, em 100 mil seminários de vida e 20 mil congressos diocesanos, e o Senhor permite que eu tenha um diagnóstico de câncer? Até aí, meu irmão, o seu comprometimento tem que permanecer intacto. O meu comprometimento tem que permanecer intacto, porque o Senhor é Senhor da nossa vida, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, até nós fecharmos os olhos para esse mundo e abrirmos os nossos olhos para vê-lo face a face. A verdadeira alegria, a grande alegria, a alegria eterna. Mas enquanto eu e você estivermos aqui no mundo, nós temos que ter essa combatividade profética, essa militância apostólica. Um povo, como diz o catecismo da Igreja Católica, um povo bem disposto, um povo que marcha sem cessar. Pregadores e formadores precisam estar 24 horas por dia marchando, anunciando a palavra de Deus, fazendo Jesus acontecer nesse mundo egoísta, nesse mundo injusto, nesse mundo entristecido, porque não conhece a fonte da verdadeira alegria. Por isso, nessa manhã, o Senhor nos chama a renovar o nosso compromisso com Ele, nos chama a renovar a nossa aliança com Ele, não que ela tenha sido rompida pela parte dEle, mas muitas vezes nas nossas fraquezas humanas, nós arranhamos essa aliança, esse compromisso com o Senhor. Beatriz falou, e eu compartilho disso, nós partilhávamos ontem, quando nós chegamos ontem à noite, estavam as cadeiras todas vazias, e essas cortinas belíssimas envolvendo esse lugar, essas luzes saindo ali de dentro das palmeiras, sei lá que árvore é aquela, parecia até uma festa de casamento. Geralmente não é assim, com luzes saindo de dentro das árvores e tudo. Irmão, não é à toa, é inspiração do alto. Nós fomos chamados aqui nesse final de semana para renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. Para renovarmos o nosso compromisso com o Senhor dentro dos nossos ministérios. Eu sei que nós suamos muito já por causa da obra. Eu sei que ninguém aqui está parado. E Deus valoriza tudo que nós fizemos até aqui. Mas agora Ele pede um comprometimento mais arrojado. Um comprometimento ainda mais maduro, um comprometimento que não comporta voluntariado, vou se der tempo e quando der tempo, um comprometimento que não comporta mais inconstância, eu só sirvo ao Senhor quando está tudo muito bem na minha vida,
mas se alguma coisa der errado, eu ficar desempregado, alguém da minha família morrer e daí por diante, então eu já não sirvo mais o Senhor, me revolto contra o Senhor, porque Ele não foi justo comigo. Quantos irmãos nós conhecemos que se afastaram da caminhada, revoltados com o Senhor, irmão? E deixa eu dizer, líder, coordenador de grupo de oração. Gente que supõe-se que tenha um amadurecimento, uma formação, um comprometimento maior. Então, irmão, que nós que estamos de pé tomemos cuidado para que não caiamos. Nós que estamos de pé, precisamos tomar cuidado para que não caiamos. Portanto, o Senhor nos convoca a uma parceria com Ele para que essa promessa se cumpra nos nossos estados, através dos nossos ministérios. O Senhor faz uma convocação como se fosse um alistamento para um exército poderoso, que vai entrar em batalha, que vai entrar em combate. O Senhor nos renova essa convocação nessa manhã. Derramarei o ensinamento como profecia e o transmitirei para as gerações futuras, contando com você. Contando com você. E qual é a tua resposta ao Senhor? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Não é isso que o profeta Isaías falou para Deus? Isaías 6. A quem enviaremos nós? Não sei quem enviar. E Isaías audacioso, com o coração dilatado de amor. Senhor, tem ninguém, né? Eis-me aqui, envia-me. Devia estar tremendo demais. Era uma responsabilidade muito grande. Mas ele foi audacioso. Teve um coração dilatado. Coração com tendas ampliadas, como diz Isaías 54:2. Amplia o espaço da tua tenda, desdobra sem constrangimento as telas que te abrigam. O Senhor nos pede esse comprometimento de tendas ampliadas. Esse comprometimento que não impõe condições. Deixa primeiro eu enterrar meu pai, Senhor. Ou então, deixa primeiro eu vender a minha barca, porque senão eu vou tomar um prejuízo, porque a maresia vai corroer a minha barca, Senhor. Não, um comprometimento como aquele de Pedro. Vinde, porque agora eu farei de você pescador de homens. Não consta na Sagrada Escritura que Pedro fosse falar nem com a esposa em casa. A palavra diz que diante do chamado, Pedro largou aquilo tudo lá, deixou a barca à deriva, possivelmente, e seguiu ao Senhor. Essa liberalidade de Pedro é tão bonita na Sagrada Escritura. Não impôs condições ao chamado. Primeiro eu vou fazer isso, Senhor. Deixa primeiro eu me aposentar, Senhor. Deixa primeiro eu me estabilizar financeiramente, Senhor. Deixa primeiro eu arranjar um emprego melhor, Senhor. Deixa primeiro eu me casar, Senhor. Deixa primeiro eu ter o filho, Senhor. Quando meu filho tiver 15 anos, aí eu vou para a missão, Senhor. Condições que nós vamos impondo ao Senhor. Irmãos, não é fácil. Eu tenho um filho de 2 anos e meio. E quando eu fui convocado pelo Senhor a assumir a coordenação nacional do Ministério de Formação, eu sei que eu ficaria fora de casa muitos finais de semana. Estaria em missão muitos finais de semana. Aliás, coordenar um ministério não é glamour, não é status nenhum, é muito serviço, é gastar-se pela obra, gastar-se pela missão, consumir-se pela obra. Cada vez que o avião sobe e o avião desce, é uma pressão terrível no meu ouvido tac, estala o tempo todo. De vez em quando eu estou com otite por causa da pressão, da pressurização do avião. Mas, irmãos, como eu estava falando, eu tenho um filho de 2 anos e meio.
papai, 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 papai. Quando eu arrumo a mala, ele fica frenético atrás de mim. Porque ele já entendeu que o papai vai viajar no fim de semana, não vai poder ir no sábado de manhã no parquinho com ele, mas também nos fins de semana em que eu estou em casa, eu sou 120% pai. Porque a sua missão, esse comprometimento arrojado, é para a renovação, para o povo de Deus, mas também para a tua igreja doméstica. Para a tua igreja doméstica. Jesus não está pedindo a ninguém que largue tudo e largue inclusive a sua família, porque você é pai, você é mãe, você é empregado, você é profissional, você é filho, você é filha, sobrinho, sobrinha. Mas Vinícius, como é que eu vou dar conta da missão na igreja e da missão na minha igreja doméstica? Irmão, matemática do Espírito Santo. Porque para o Espírito Santo, 2 e 2 não são 4. Matemática do Espírito Santo. Mas o Senhor nos chama a nos desgastarmos pela missão. Ele nos convida a arregaçarmos nossas mangas, colocarmos os calçados para que estejam de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. E aí eu convido você a abrir comigo a Sagrada Escritura na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Versículo 10. Efésios 6, versículo 10. É preciso que nós entendamos que a armadura do cristão, nós precisamos orá-la sim todos os dias, mas mais do que orar a armadura do cristão, nós precisamos viver a armadura do cristão. Ah, Senhor, eu me revisto da couraça da justiça, aí faz o gesto, não é? Do cinturão da verdade, eu coloco o capacete da salvação. Ora, mas se eu não falo a verdade no meu dia a dia com as pessoas, não vai fazer efeito nenhum cinturão da verdade. Se eu não estou disponível a pregar o Evangelho, não adianta eu fazer o gesto de que estou calçado de prontidão para anunciar o Evangelho. Se eu não assumo e vivo como alguém salvo, não adianta eu colocar o capacete da salvação como num ritual. Entendam? É importante orar a oração da armadura do cristão, mas mais importante é rezá-la com a vida, é viver esses versículos da armadura do cristão. Deixa eu até ir um pouquinho mais fundo, irmão. Se você ou eu orarmos a armadura do cristão, mas não nos comprometermos com a vivência da armadura do cristão, então isso se tornou superstição. Eu não saio de casa sem fazer os gestos, mas para me sair bem de uma situação, eu falo uma mentirinha para o vizinho que eu encontrei no elevador. Como é que tem coraça? Como é cinturão da verdade? Que cinturão da verdade é esse? Irmã, precisa pregar lá no seminário de vida no Espírito Santo. Vamos lá, me ajuda, coordenadora diocesana pedindo pelo amor de Deus. Não posso não, por isso, aquilo, outro, e mais aquilo, outro. Está com os pés de prontidão para anunciar o Evangelho da paz? Mas reza todo dia a armadura do cristão, fazendo o gesto, coloca o calçado lá de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Isso vira, portanto, um mero ritual, e isso é superstição. Nós, quando entramos para a igreja e conhecemos Jesus Cristo, muitas vezes abandonamos aquelas superstições de colocar a vassoura atrás da porta para aquela pessoa ir logo embora, e tantas superstições, mas sutilmente corremos o risco
de assumirmos outras superstições. Outras superstições. É importante, portanto, orar a armadura do cristão, mas é mais importante rezá-la com a vida. Rezá-la com a vida. A armadura do cristão, versículo 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. São Paulo está nos exortando do seguinte, irmãos: não é contra homens e mulheres que a gente tem que lutar, a gente não precisa ter medo dos homens e mulheres que convivem conosco, mas das forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Forças espirituais do mal muito sutis na nossa vida. Ela entra sorrateiramente na nossa vida, vai encontrando livre curso, e aquela aguinha suja que entra sorrateira vai se avolumando, vai se avolumando, vai se avolumando e tomando conta da nossa vida. São pequenas brechas que nós vamos deixando na nossa vida. E hoje São Paulo nos exorta: olha, não precisa ter medo, não precisa lutar contra quem está do seu lado, não, homem de carne e sangue, mas presta atenção nas brechas espirituais. Presta atenção nos principados e potestades que ficam diariamente buzinando no nosso ouvido para nos tirar do caminho do Senhor. Muitas vezes esses principados e potestades são o próprio demônio, são o próprio mal. Outras vezes é a nossa própria humanidade. A nossa própria humanidade, as nossas próprias fragilidades e limitações, que vão minando a nossa fé, vão minando a nossa fé. Aquele amor que eu tinha no início da minha caminhada, aquela entrega arrojada, aquela parresia, aquela audácia, aquela missionariedade, com o tempo ela foi ficando mais afrouxada. Isso já aconteceu com você, irmão? Sim ou não? Com o tempo eu fui afrouxando, e Jesus fala lá no Apocalipse 2, conheço tuas obras, sei quem você é, mas tenho algo contra ti, que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Volta àquela parresia, àquela entrega total, àquele enamoramento com o Senhor. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Irmãos, o Senhor nos está convocando hoje, nos convidando hoje, nos alertando que há brechas espirituais na nossa vida e que precisam ser fechadas para que nós voltemos ao primeiro amor, para que nós voltemos a esse ardor missionário, a essa entrega incondicional que muitos de nós tínhamos no início da nossa caminhada, mas que com o tempo foram se perdendo. São coisinhas sutis, irmãos, que vão nos fazendo esmorecer. Coisinhas sutis, que vão nos fazendo esmorecer e por vezes até largamos a obra. Há 15 dias atrás eu tive numa diocese, lá na China, para não dizer onde foi, viu? Lá na China, arquidiocese de Xangai. Né? Todo mundo, todo mundo assim lá, na arquidiocese de Xangai. E foi feita então uma homenagem
a precursores da renovação carismática. A renovação naquela diocese... Perdão por essa pausa, mas é com muito carinho, com muito amor. Eu convido vocês a ficarem de pé para acolhermos o nosso pastor, Dom Jeremias, da Diocese de Paranavaí. Uma salva de palmas. Veio nos visitar. Pode sentar. Vamos ouvir um pouquinho. Bom dia. Bem, estou dando só uma passadinha por aqui, porque estou vindo de Paranavaí, saí de lá às 8 horas para chegar aqui agora, e ainda tem um pouco de estrada pela frente. Mas eu quero saudar o meu povo de Paranavaí, cadê? Olha, ó, olha, isso, muito obrigado. Mas também tenho muita saudade do povo de Palmas Francisco Beltrão. Cadê? Olha lá. Isto, muito bem. Então, muito obrigado pela gentileza, né, de nos dar a palavra um pouquinho. E me falaram que tem um congresso em Cascavel. Eu fui lá no CDF, onde cabe umas 350 pessoas, né? Pensando que era lá. Daí me falaram que é lá no centro de eventos. Aí tive que procurar um pouquinho, ligar GPS, essas coisas todas, sabe como é? Mas enfim, eu fico em primeiro lugar muito contente de poder saudar a todos vocês do Paraná inteiro, do Paraná querido, né? De ponta a ponta, em que vocês se encontram nesse congresso de reflexão, de estudo, de aprofundamento. Ah, bom. Ah, Rio Grande e Santa Catarina, então. Ah, bom. Muito obrigado. Bom, e dizer que a renovação carismática católica continua tendo um papel muito importante na igreja. Muito importante. Também porque tem uma força impressionante de juntar multidões, e multidões qualificadas, digamos assim. E esta qualificação, ela tem que ser uma das características importantíssimas para a igreja do futuro. Porque diante das dificuldades que a igreja enfrenta, diante dos grandes sinais que o Espírito de Deus nos dá ultimamente, só não vê quem não quer, né? Eu tenho sempre a impressão de que a igreja, em termos de qualidade, está se preparando para dar um enorme salto nos próximos anos. E a renovação carismática católica tem muito a ver com esse salto qualitativo da igreja. E assim, com certeza, guiados ainda pelo grande espírito de João Paulo II, e diria até o qualificado espírito do Papa Bento, que nos deu uma grande lição de bondade, de humildade e de obediência ao Espírito Santo. E agora, pela força simpática do Papa Francisco, eu creio que sempre a igreja esteve em boas mãos e continuará estando em boas mãos, né, pela força impressionante desses homens que nos guiaram e continuam nos guiando no século XXI. O Papa Bento XVI nos deu a Verbum Domini, nos presenteou com a Verbum Domini. E ali, felizmente,
mas infelizmente porque essas realidades existem. Ele nos alertou sobre 2 perigos. O primeiro, o relativismo religioso. Achar que tudo é a mesma coisa. Deus é o mesmo, portanto, eu não preciso me identificar com nada. Me identificando com Deus está bom. Isso se chama relativismo. Mas, por outro lado, o grande problema que é o fundamentalismo. Deixemos de lado essas 2 tendências perigosas pelas quais o mal continua agindo e vamos ser cristãos de verdade, na prática, dando testemunho da nossa fé, optando diariamente pela pessoa de Jesus Cristo. Este sim, nos deu a vida pela nossa salvação e nos indicou o caminho para que nós possamos viver o seu evangelho neste mundo. Por isso, com alegria, a gente saúda todos vocês. Já me falaram que hoje à tarde virá Dom Mauro presidir a Eucaristia com vocês, e certamente esse encontro tão bonito aqui em Cascavel, fará história, pela RCC em todo o nosso sul do Brasil, como acabaram de nos dizer. Muito obrigado pela atenção, desejo a todos uma boa tarde, um bom encontro e, enfim, que ele possa contribuir ainda na qualificação mais profunda e maior, dos nossos trabalhos em todas as nossas dioceses. Desculpa, eu atrapalho um pouco da pregação, que estava bonita, porque eu estava escutando, mas é isto, Tá, obrigado. Só um minutinho, Jeremias. Amados, isso, eu vejo assim que a presença do Senhor para nós, neste congresso, é um sinal profético de Deus. Eu vejo que, porque nós sabemos que onde está o bispo, está a igreja. É Deus, Senhor como Pai, como pastor, como Pai, que acolhe os filhos da igreja que somos enquanto renovação e nos confirma na fé. Sinto muito forte no coração, é Deus nos confirmando na fé, com as suas palavras, que continuemos animados para animar aos outros, que Deus nos coloca. Então, Deus seja louvado pela sua vida, pelo seu sim, e esse carinho, gente, de procurar o local. Nós sabemos que muitos, por menos, teria deixado de vir. Isso foi insistente, mas é Deus que trouxe o Senhor aqui para nos confirmar mais uma vez na fé, certo? E como filhos da igreja que somos, eu convido você a ficar de pé, o Senhor nos abençoar. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor Jesus esteja ao vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos guardar, acima de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guiar e acima de vós para vos salvar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos dizer, Dom Jeremias, nós o amamos, vamos lá? É nosso pastor, amém? Dom Jeremias. Amém, amém. Dom Jeremias falava que atrapalhou a pregação, muito pelo contrário, ele continuou a pregação e nos chamou uma responsabilidade ainda maior do que aquilo que nós estávamos falando. A igreja tem um futuro próximo, muito promissor, um salto qualitativo, um salto missionário, num futuro muito próximo. E esse salto qualitativo, esse salto missionário, conta particularmente com a nossa parceria, com a nossa
colaboração, com o atendimento à convocação que o Senhor nos faz. Então, retomando o tema do nosso encontro, derramarei o ensinamento como profecia e o transmitirei para as gerações futuras. Só será possível com o meu e com o seu sim, com o nosso comprometimento radical, com o nosso gastar-se pelo Senhor. Mas nós vimos lá na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que algumas coisinhas sutis, e São Paulo vai dizer que não são homens de carne, mas forças espirituais do mal espalhadas pelos ares, tentam minar a nossa fé. Aquele primeiro amor de quando nós conhecemos o Senhor, e ele vai sendo então paulatinamente diluído. E nós precisamos estar então vigilantes para voltarmos a esse primeiro amor. Coisinhas sutis, irmãos, que nos fazem até largar a obra. Eu até brincava que há 15 dias atrás eu fui na Arquidiocese de Xangai, na China, para não dizer aonde foi aqui no Brasil. E houve uma celebração lá, em que a coordenação atual chamou os precursores, aqueles que iniciaram a renovação carismática há 40 anos atrás naquela diocese. E todos eles foram, exceto um que já tinha falecido. E aí, num dado momento, eu perguntei à atual coordenadora: todos esses ainda estão num grupo de oração? Todos esses ainda estão servindo ao Senhor dentro da renovação carismática católica como movimento eclesial? E ela virou para mim e falou assim: irmão, nenhum desses, exceto o último que me antecedeu, nenhum desses mais está num grupo de oração. E alguns desses eu nem vejo mais na igreja. Irmão, isso é um fenômeno, uma situação que requer de nós uma vigilância muito grande, porque há 15 dias atrás foram aqueles, e nós precisamos nos vigiar para que nós não sejamos os próximos. Coisas sutis que vão acontecendo, que fazem a gente até largar a obra, largar a missão, abandonar o chamado. São mágoas com irmãos da própria igreja, não aceitação. Então se não faz do jeito que eu quero, tchau, vou embora, larga tudo, tem que ser do jeito que você quer. Perseguições, não é? Dentro de casa, você já vai para a igreja novamente, parece uma beata, parece uma carola, quem dera, né? Quem dera. E a gente vai esmorecendo na fé. Eu dizia, situações adversas na nossa vida que fazem a gente questionar se de fato Deus está ali presente, olhando por nós, cuidando de nós. Senhor, você diz que cuida de mim, você diz que me ama e permite que isso aconteça comigo? São Tomás de Aquino nos ensina que existe um Pentecostes para cada circunstância da nossa vida. Um Pentecostes para os tempos da alegria e um Pentecostes para os tempos de cruz. O Espírito Santo, irmãos, não é só para o tempo da alegria, para o tempo da bonança. O Espírito Santo nos é dado principalmente para ultrapassarmos as tempestades, principalmente para ultrapassarmos as adversidades da vida. Jesus precisou do Espírito Santo para ir até a cruz, Então nós somos chamados a essa maturidade hoje, a essa maturidade cristã, a essa maturidade de fé, essa maturidade que não se deixa levar por essas coisinhas sutis que vão minando a nossa fé. A tentação da autopreservação, não, deixa eu me cuidar, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ter um tempo para mim, eu não posso me consumir tanto assim, eu não posso me gastar tanto assim. E Jesus diz que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
e quem perder a sua vida por causa de mim e do meu reino, esse ganhá-la-á. Muitas vezes nós somos atingidos por essa tentação da autopreservação, irmão. Não queremos nos consumir pela obra, pelo chamado, pelo ministério, pela igreja, pela renovação carismática e, acima de tudo, não queremos nos consumir por Jesus. Nos autopreservamos. Nos autopreservamos. Eu sempre me lembro de um ensinamento precioso. Eu até falei desse ensinamento do meu pároco na escola de líderes há poucos dias. O meu pároco é chinês e ele tem um ensinamento, traz aquela cultura muito forte para nós na nossa paróquia. E uma vez numa homilia ele falava assim: Jesus chamou um menino ainda criança, vem me servir. E o menino falou para Jesus assim: Jesus, agora não, eu estou brincando. E Jesus respeitou aquele menino. Na adolescência chamou de novo: vem me servir, vem trabalhar comigo no meu reino. Ah, Senhor, agora eu estou estudando, é uma época forte de estudos, eu estou em formação, eu quero ir para a balada, eu quero me divertir como todo adolescente. Jesus respeitou. Na primeira juventude, vem me servir. Ah, Jesus, agora não, estou fazendo vestibular. Estou estudando para as provas, não tenho tempo para te servir, não tenho tempo para mais nada. Agora eu tenho que focar no vestibular porque meus pais querem que eu seja doutor. E o menino se formou e entrou numa grande empresa e se tornou um executivo de ponta naquela empresa. E Jesus de novo para ele: vem me servir agora. Senhor, eu não tenho tempo para nada, eu chego 11 horas da noite em casa, trabalho freneticamente, trago trabalho para casa. Como é que o Senhor quer que eu te sirva? Eu não tenho tempo para ir à igreja, não tenho tempo para te servir. Quando eu me aposentar, olha a história do quando eu me aposentar. Quando eu me aposentar, eu vou te servir. Trabalhou 35 anos naquela empresa e acumulou um tesouro imenso. No dia que ele se aposentou, Jesus falou de novo para ele: vem me servir. Vem me servir agora que você está aposentado. Jesus, eu trabalhei esses anos todos. Meus filhos já estão criados, muito bem casados. Esse tesouro todo que eu acumulei, agora eu vou gastar viajando o mundo inteiro com a minha esposa. E Jesus respeitou. Foi viajar o mundo inteiro com a sua esposa. Quando ele estava lá já bem idoso, com todas as oses, lordose, escoliose, e osteoporose, todas as oses que a gente consegue imaginar, Jesus ainda assim falou para ele: vem me servir agora, meu filho. Ah, Jesus, agora não dá, eu estou muito adoentado, não tenho força para te servir, não tenho força nem para ir atravessar a rua para ir lá na paróquia. E aí um belo dia ele morreu. E chegou diante de Jesus todo feliz: Senhor, agora eu estou pronto para te servir. E Jesus falou para aquele homem aquilo que o evangelista fala: não te conheço. Não te conheço. Irmãos, com todos os nossos afazeres, com toda a correria do nosso dia a dia, o Senhor chama a mim e a você a sermos discípulos missionários dele, para que o mundo creia. Isso é para hoje, é para ontem, não é para amanhã. Essa parceria com o Senhor, porque eu repito, Ele não precisa de nós, mas Ele quis contar conosco para sermos embaixadores dEle, representantes qualificados, como disse Dom Jeremias, representantes dEle nesse mundo dessecado pelo egoísmo, pela injustiça, pelo desamor. Diante desse chamado, eu não posso fazer corpo mole, eu não posso ser inconstante, eu não posso ser instável. O meu sim precisa ser um sim sincero, maduro, autêntico, incondicional, como o sim de Maria, que não voltou atrás. Eu falava da autopreservação, mas existem outras tentações, irmão. A tentação do desânimo. Ah, não tem jeito não. É assim mesmo. Não tem mais salvação isso aí não.
Vou largar tudo porque eu trabalhei e não colhi fruto nenhum. A tentação da acomodação ao ambiente. Tem 200 pessoas no grupo de oração, não tem o que me preocupar, o grupo de oração está cheio. Dali no mês seguinte, cai para 150 pessoas. Não preciso me preocupar, afinal de contas ainda tem 150 pessoas. 3 meses depois, cai para 80 pessoas. Não, mas o nosso grupo ainda tem 80 pessoas. E assim nós vamos nos acomodando ao ambiente, à realidade que se nos impõe. Quando na verdade o Espírito Santo está pulsando no nosso coração e pedindo de nós uma parresia, uma audácia apostólica, uma combatividade profética, uma militância apostólica arrojada. Ninguém pode ficar parado enquanto existir uma só pessoa que ainda não teve contato com esse ensinamento que é como uma profecia, com essa sã doutrina que o Senhor quer transmitir às gerações futuras, como está lá no Eclesiástico 24. Eu até costumo dizer para os coordenadores estaduais e diocesanos do Ministério de Formação, disse isso no nosso encontro lá em Brasília. Quem é coordenador de ministério é coordenador 24 horas por dia para pensar, para planejar, para receber de Deus a inspiração para o ministério. Não é coordenador só quando tem um encontro diocesano de formação, encontro estadual de formação. Quem é coordenador de grupo de oração é coordenador 24 horas por dia, todos os dias da semana, orando pelas suas ovelhas, voltando atrás delas para resgatá-las, preocupando-se em formá-las constantemente, em promovê-las como seres humanos, 24 horas por dia. Não é coordenador uma vez por semana, só lá no dia da reunião de oração. É um comprometimento. É um sim que compromete toda a liberdade do discípulo, diz o documento de Aparecida, número 136. É um sim que compromete toda a vida. Toda a vida, não é só um minutinho, um momentinho durante a semana. Portanto, o pregador precisa ser pregador 24 horas por dia. O formador precisa ser formador 24 horas por dia. Onde ele estiver, mercado de trabalho, na universidade, no trânsito, e olha que é difícil ser cristão no trânsito, não é? Os homens, então, aqui vão concordar mais ainda comigo, homens geralmente mais estourados, né? É difícil, irmão, mas nós somos chamados a essa combatividade profética, essa militância apostólica, essa vigilância, 24 horas por dia, inclusive no nosso relacionamento com os nossos dentro de casa. Inclusive no nosso relacionamento com os nossos dentro de casa. Há uma grande diferença entre ser servo do Senhor e estar a serviço do Senhor. O servo é alguém estável. O servo é alguém que está permanentemente disponível ao Senhor. E alguém que simplesmente está a serviço é algo temporário. É algo assim, quando der, eu estou a serviço. Eu fui como que locado para aquele serviço. Há uma grande diferença, portanto, entre ser servo do Senhor e estar simplesmente a serviço do Senhor. Portanto, seguindo lá no versículo 14, a palavra nos diz assim: ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça. Irmão, verdade. Andar na verdade, doa quem doer, custe o que custar. Eu falava ainda há pouco que muitas vezes a gente fala umas mentirinhas para nos sairmos bem de determinadas situações. O Evangelho de João diz que Satanás é o pai da mentira. Não podemos ter parte com a mentira, nem a mentirinha pequena, nem a mentirona, porque tudo mentira. É tudo mentira. Não podemos viver uma mentira, uma bênção para os outros dentro da igreja, e na nossa casa não tão bênção assim. Isso é mentira, isso é dissimulação.
Nós somos chamados a viver a verdade, uma bênção dentro da igreja, uma bênção dentro de casa. Um homem cheio de amor de Deus que transpassa para os outros dentro da igreja, um pai de família cheio do amor de Deus que transpassa para sua esposa, para os seus filhos dentro de casa. Nós somos chamados a essa coerência de vida, a vivermos essa verdade. E ao mesmo tempo somos chamados a viver essa justiça, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a Deus pertence a nossa santidade, viver em retidão, ser um homem, uma mulher justa. São Paulo então nos exorta, nos dá um programa de vida aqui na armadura do cristão, nos ensina a sermos esses combatentes, não quaisquer servos, não quaisquer homens e mulheres que estão a serviço do Senhor quando der, mas homens e mulheres comprometidos com a vida, comprometidos com o Senhor a ponto de dar a vida por Ele, a ponto de se gastar pela sua obra. Versículo 15, e os pés estejam calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Parresia, ser audacioso, ser alguém sempre disposto a anunciar o evangelho da paz aonde estiver. Eu quero ler para vocês o que nos diz o magistério da igreja sobre o anúncio do evangelho, sobre essa missionariedade a que nós somos chamados. O Papa Paulo VI, na exortação apostólica Evangelii Nunciandi, anúncio do Evangelho, número 5, fala assim: pareceu-nos de capital importância uma exortação desse gênero, porque a apresentação da mensagem evangélica não é para a igreja uma contribuição facultativa. Fala para quem está do seu lado assim, ó, anunciar o evangelho não é uma contribuição facultativa. É uma obrigação que se nos impõe. E o Papa então diz, a apresentação da mensagem evangélica não é para a igreja uma contribuição facultativa, é um dever que lhe incumbe por um mandato do Senhor Jesus, a fim de que os homens possam acreditar e ser salvos. Esta mensagem é necessária, ela é a única e não poderia ser substituída. Ela não admite acomodação da parte dos cristãos, é a salvação dos homens que está em causa. Em outras palavras, o Papa Paulo VI estava dizendo que toda vez que eu e você nos acomodamos, a salvação de muitos homens atrasa. A salvação de muitos homens e mulheres atrasa. É preciso então uma igreja aguerrida, uma igreja que tem consciência de que é um dever anunciar o evangelho e não uma contribuição facultativa. E ele continua, por isso, bem merece que o apóstolo, todos nós, lhe consagre todo o seu tempo, todas as suas energias, e lhe sacrifique, se for necessário, a sua própria vida. A sua própria vida. Essa exortação apostólica foi escrita em 1975, irmão. É uma profecia ecoando no nosso coração hoje. Um sumo pontífice clamando como voz de Deus para nós hoje, em 2013. Não é uma contribuição facultativa, é um dever que lhe incumbe. Não admite acomodação, mas é necessário que o apóstolo lhe consagre todo o seu tempo, todas as suas energias, e lhe sacrifique, se necessário for, a própria vida. A própria vida. É esse nível de comprometimento que o Senhor pede de nós hoje. É esse nível de comprometimento. E diante desse chamado do Senhor, o que você quer responder a Ele? Eis-me aqui,
envia-me. Envia-me. Um teólogo argentino, entrevistando um profissional, perguntou a ele assim: por que você trabalha na Ford Motores? E ele respondeu ao teólogo: eu trabalho na Ford Motores porque eu preciso ganhar dinheiro. Para que você precisa ganhar dinheiro? Para comprar comida, sustentar minha família, para sobreviver. E para que você precisa comprar comida? Para ter energia. E para que você precisa ter energia? Para trabalhar. Um círculo vicioso. Trabalha para comer, come para ter energia, tem energia para trabalhar. Trabalha para comer, come para ter energia, tem energia para trabalhar. E o teólogo respondeu para ele assim: você está redondamente enganado. Você trabalha na Ford Motores porque Jesus precisa conquistar aquele pedacinho de território e ele te constituiu embaixador dele lá na Ford Motores. E como benevolência você ainda ganha um salário. Vamos ser os melhores profissionais como cristãos, precisamos dar esse testemunho. Vamos fazer a empresa crescer, vamos dar o nosso máximo pelo nosso trabalho, mas eu não estou simplesmente lá para ganhar dinheiro, para comer e para ter mais energia e para trabalhar mais. Eu estou lá porque aquele pedacinho de chão precisa ser conquistado como território santo para Jesus Cristo. Nossos colegas de trabalho precisam ser evangelizados, seja por palavras ou seja por testemunho. Ou seja, por testemunho. Em todos os lugares onde nós estivermos, irmãos, nós precisamos ser, portanto, pregadores e formadores. Pregadores e formadores. Essa chamada à parceria com Jesus, a ser um colaborador dele na obra dele, deve ser motivo de alegria para nós. Ser servo do Senhor não pode ser fardo. Eu preciso me alegrar. Num mundo em que bilhões de pessoas ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo, eu e você somos privilegiados. O serviço do Senhor precisa nos alegrar. Fala para quem está do seu lado. Eu sei que vocês estão quase desfalecendo de fome, mas eu já estou terminando. Fala para quem está do seu lado: alegre-se por ser servo do Senhor. É motivo de honra para nós, é motivo de alegria. E essa alegria que não se contém no nosso coração, ela transborda, ela extravasa para quem não conhece Jesus. Jesus que aconteceu na nossa vida, agora eu faço ele acontecer na vida do meu irmão, não pelo meu próprio mérito, mas pela graça, unção e poder do Espírito Santo. Para nós terminarmos, eu volto ao documento de Aparecida, verdadeira profecia que os nossos bispos foram canais para nós, da América Latina, em 2007. E olha o que os bispos da América Latina falam no número 362 do documento de Aparecida. Esperamos em novo Pentecostes, que nos livre do cansaço. Tem alguém cansado aqui, irmão? Esperamos em novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão. Tem alguém desiludido? Da acomodação ao ambiente. E acomodado, tem alguém? Esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e nossa esperança. Eu vou ler de novo. Esperamos em novo Pentecostes que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esperamos uma vinda do Espírito que renove nossa alegria e nossa esperança. Portanto, se nós hoje estamos incorrendo em alguma daquelas brechinhas sutis que eu estava falando aqui, e também alguma que eu não tenha falado, você que conhece a sua vida melhor do que eu e melhor do que ninguém aqui, fecha seus olhos nesse momento e pense, qual dessa brechinha sutil
que eu tenho caído? Será que eu preciso voltar ao primeiro amor nesse dia? Será que eu preciso renovar a minha aliança, o meu compromisso com o Senhor? Será que eu preciso me preservar menos e me gastar mais pela obra? Será que eu tenho andado com um pé na igreja e um pé no mundo? Será que eu não tenho sido um verdadeiro testemunho lá na minha igreja doméstica? Será que eu tenho sido um pregador ou um formador só nos encontros de pregação e de formação e não 24 horas por dia, 7 dias por semana? Será que eu tenho sido um servo eficaz nas mãos do Senhor? E eu convido você aí ficando de pé, irmão, nesse clima de oração. E o que nós queremos te pedir nessa tarde, Senhor, antes do nosso almoço, é que tu derrames esse Pentecostes que os nossos bispos pediram no documento de Aparecida. Esse Pentecostes, Senhor, que nos livre do cansaço, da desilusão, da acomodação ao ambiente. Esse Pentecostes, Senhor, que nos livre dessas brechas espirituais que muitas vezes atingem nossas vidas, atingem nossa missionariedade, nossos ministérios, Senhor. Senhor, derrama teu Espírito Santo como graça atual sobre nós, Senhor, para nos dar de novo parresia, combatividade profética, militância apostólica, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós. Levanta seus braços, irmão, e peça por sua vida. Peça por você. Peça a graça do alto por você agora. Peça que o Senhor derrame o fogo do Espírito Santo para abrasar seu coração, para reinflamar a chama do amor no teu coração. Eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Porque o Senhor não nos deu um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, um espírito de fortaleza, um espírito que nos deixa de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Senhor, reaviva a chama do teu Espírito no meu coração, Senhor. Vem, Espírito Santo, toma conta da minha mente, Senhor. Toma conta do meu coração nesse dia, toma conta de todo o meu ser, Senhor. Vem renovar a tua unção sobre mim, Senhor. Dá-me a graça de ser um pregador, um formador segundo o teu coração, Senhor. Eu preciso mais do teu Espírito, Senhor. Eu quero transbordar do teu Espírito para todas as pessoas que estiverem ao meu redor, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem com teu poder, Senhor. Apodera-te de nós, Senhor. Oh, Espírito Santo, suspiramos por ti, Senhor. Nós suplicamos que tu venhas até nós, Senhor. Que tu faças obra nova no meio de nós, Senhor, no nosso interior. Nós te invocamos, ó Espírito Santo. A beata Helena Guerra diz que quando nós pedimos vem, ele vem. Então peça, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem fogo do céu. Vem abrasar o nosso coração, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e permitimos que tu realizes tua obra, Senhor. Faz de nós um só coração, uma só alma, Senhor. Faz obra nova no nosso interior. Faz-nos voltar ao primeiro amor, Senhor. Vem, Espírito Santo. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós.
cura neste lugar. Poderoso